Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O bom senso de um membro no tribunal evitou que os apóstolos fossem encarcerados. Assim, eles puderam continuar proclamando no templo e nas casas o Evangelho de Jesus, que educa para a solidariedade e para a partilha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez estamos aqui unidos em torno da palavra para refletir, para ver o que Jesus tem para nos dizer hoje. Hoje é sexta-feira, dia 24, e o evangelho que a liturgia nos propõe é o Evangelho de São João. Eu sou o diácono Fernando e vamos então ouvir essa palavra de Deus. Vou fazer a proclamação da palavra e depois nós fazemos a reflexão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, ou melhor, unidos, não é, para refletir a palavra de Deus, já que reunidos nós não podemos em época de pandemia. Era para a gente estar reunido agora nesse horário, 19 horas, da sexta-feira, na missa, mas isso não é possível. Nós vamos nos reinventando,
não é isso? Então, graças a Deus que nós temos aqui as redes sociais, e nós vamos então agora nos unir para a gente refletir sobre a palavra de Deus. Então, lembrando que hoje nós estamos, né, nesse tempo, nós estamos vivendo o tempo da Páscoa, que é o tempo em que nós refletimos sobre os mistérios da ressurreição de Cristo. Porque é um mistério que a gente precisa de refletir, é a base da nossa fé, então a gente precisa compreender isso. Mas às vezes é tão difícil, não é? Por isso que a gente precisa de estar sempre conversando, refletindo, porque o mistério é assim, né? É algo que é sobrenatural e que a gente quer conhecer. E a gente vai pesquisando, vai conhecendo, mas conhecer mesmo plenamente só quando a gente for para junto do Pai, né? Aí nós vamos, de fato, compreender tudo isso, né? Um 100%. Mas agora nós vamos, pela nossa fé, acreditando que é Ele, né, Cristo ressuscitado, que nos move, que nos conduz na nossa fé, na nossa igreja, na nossa vida. Então, hoje, mais uma coisa, né, nos deixa perplexos, né, que é o Evangelho de hoje, é o Evangelho de João 6, de 1 a 15, em que trata da multiplicação dos pães. E aí mais um motivo para a gente ficar pensando, mas como aconteceu essa multiplicação? De fato aconteceu? Não aconteceu? Foi... Como é que nós podemos compreender isso, né, da nossa forma limitada, humana? E aí, para a gente refletir isso, o que é que eu pensei? Nós precisamos pensar o seguinte, que às vezes a gente fica pensando, né, fica aqui refletindo, será que aconteceu mesmo essa multiplicação? E eu vou dizer para vocês que eu ainda vou além. Eu vou além. Porque além de ter acontecido aquela multiplicação, além de apenas 5 pães e 2 peixes ter alimentado aquela multidão, eu vou dizer que ainda hoje esse milagre acontece. Agora, como é que a gente vai compreender isso? Como é que eu posso me explicar, né, do que eu estou dizendo aqui? Porque vamos pensar, ali são 5 pães e 2 peixes, né? 5 mais 2 igual a 7. Então 7, nós sabemos que para a igreja simboliza a plenitude, o todo, né? O total. Né? É um número pleno, vamos dizer assim, que também a gente pode pensar sobre a Trindade Santa, mais os 4 cantos do mundo, né? Então 7 sempre para nós foi um número importante. E aí, nesses 5 pães e 2 peixes, 7 também está simbolizando para nós aí as 7 unidades do alimento básico, né, das culturas. Então, para dizer que o que alimenta toda a humanidade, né, que aí essa questão de separar os países, né, de dividir os continentes, isso é tudo coisa nossa, né? Para Deus, eu acho que nós somos todos uma raça só, que é a raça humana. Então, para a gente compreender esse evangelho, né, de ter alimentado tão pouco alimento, ter alimentado uma multidão, nós precisamos pensar dessa forma, temos essa visão ampla, né? Uma visão, como dizem os especialistas, uma visão holística, que é do todo. E aí, a gente pensando assim, nós vamos perceber que esse evangelho nada mais é do que um prenúncio, ou então ele nos remete aos 7 sacramentos da igreja. Quais são os 7 sacramentos? Podemos falar aqui rapidamente sobre eles, né? Citados pelo menos: o batismo, né? Nós temos a Eucaristia, Crisma, nós temos a unção dos enfermos, nós temos o matrimônio, a ordem e a confissão. Né? São 7 momentos importantes, momentos sagrados que marcam a nossa vida em cada época. Mas eu quero falar um pouquinho aqui mais sobre os 2, que eu achei mais interessante comentar aqui, que é sobre a Eucaristia e sobre a ordem. Nem sei se eu citei a ordem, né, quando eu citei esses sacramentos. Mas por que eu quero falar desses 2? Primeiro da Eucaristia, porque é o que esse evangelho nos remete. Não é? A gente, quando nós vamos
frequentar a missa, nós vamos participar, né, melhor dizendo, participar da missa, nós participamos da Eucaristia. Então, quantas pessoas são alimentadas ali e quantas missas aconteceu desde essa época de Jesus. Então, por isso que eu falo que alimentou e alimenta muitas pessoas, ainda além daquela multidão citada no Evangelho, se nós raciocinarmos pela Eucaristia. Então, esse que é o nosso alimento espiritual. E mais adiante, né, Jesus vai dizer que eu sou o pão vivo descido do céu. Então, é desse pão que nós estamos falando, e não do pão, né, daquele pão que nós conhecemos, né? Então, que é o alimento para o corpo, que também é importante, mas nós estamos falando aqui do alimento espiritual. E aí, quero citar também a ordem. Por quê o sacramento da ordem? Por dois motivos. Primeiro, que nós temos a Eucaristia, porque nós temos o sacramento da ordem, porque são os padres, né, os sacerdotes, que fazem a consagração, que tem esse poder pela unção que eles têm, e aí então nos é dado a Eucaristia por esse sacramento da ordem. Então, logo nós percebemos a importância dele para valorizar que os padres, né, que são tão sacrificados, que dedicam a vida, né, à igreja. E para citar também aqui que esta semana o nosso padre, aqui o padre Lauro Elias de Oliveira, né, que é o nosso pároco também da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, ele em novembro fez 40 anos de padre. E agora, dia 20 de abril, segunda-feira, ele fez também 40 anos de pároco. Então, olha que importante a gente lembrar disso e dar os parabéns para ele. Né? E outro número simbólico, 40. Quando eu mandei a mensagem para ele na segunda-feira, eu mandei a mensagem dizendo isso, que são 40 anos de vida dedicada à paróquia, não são 40 dias, não são 40 meses, né? É uma vida. 40 anos podemos dizer que é uma vida toda que ele dedicou desde a juventude até agora à nossa paróquia. Então, e também 40 é um número simbólico também para nós da igreja, né? Os 40 anos do povo de Deus caminhando no deserto rumo à terra prometida, como nós conhecemos, 40 anos, 40 dias, no caso do Jesus no deserto, né, sendo tentado. Então também um número simbólico. Olha que interessante isso, né? Que legal. Então que Deus abençoe o Padre Lauro, abençoe todos os padres, em especial a ele, para que ele tenha saúde, paz, força, né, para poder continuar aí conduzindo essa parte do povo de Deus aqui de Vespasiano. Né? Que Deus abençoe dele muita saúde e muita paz. E aí, mas vamos então dizer agora do Evangelho. Então, porque eu sempre digo isso, né? Nós estamos refletindo sobre o Evangelho, mas o que ele nos traz de objetivo? Né? O que vai mudar para nós, da nossa vida, se a gente refletir sobre esse Evangelho que está proposto e o que no nosso dia a dia pode mudar. Então nós vamos pensar o seguinte, olha, nesse Evangelho nós vamos pensar nos intermediários, né? Porque teve ali, para o milagre acontecer, nós podemos dizer que teve 3 intermediários, e 3 fatos importantes. Né? Teve ali o povo, né? Se não tivesse o povo, não teria acontecido o milagre. O povo que iria atrás de Jesus, né? Que acreditava nele, que estava ali empolgado, animado. Então somos nós hoje. Então isso é para dizer que nós hoje somos importantes nessa igreja que continua e vai atravessando esses tempos, todos esses séculos, né, até hoje. E vamos lembrar também aqui dos apóstolos, né, e lembrando também que os apóstolos de Jesus hoje somos nós, né, nós que seguimos Jesus. Então, mas nesse evangelho, especialmente nós podemos citar aqui o caso de André e Filipe, que foram os intermediários diretos, né, foram eles que levantaram a questão, como é que ia acontecer para alimentar aquela multidão que estava seguindo Jesus. E quando Jesus disse, olha,
nós vamos dar um jeito, né? Vocês podem organizar eles, que pode mandar sentar, dividir em grupos, que nós vamos providenciar o alimento. E eles foram fazer isso. Então, até esse momento que eles foram pedir o povo para organizar, para se sentar, né, eles não sabiam de onde vinha o alimento. Eles sabiam que tinha 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para uma multidão? Mas é para dizer para nós a confiança. No nosso dia a dia, quando nós queremos alguma coisa, com um milagre aconteça, que alguma coisa extraordinária aconteça, nós precisamos de pensar que nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos ter fé. Se a gente não tiver fé e não der o primeiro passo, as coisas não acontecem, né? Lembrando que quando todos os milagres que Jesus fez, nós podemos relembrar, sempre ele perguntou, o que você quer que eu faça? Aí depois que fez o milagre, né, ele disse, a tua fé te salvou. Por quê? Porque se a pessoa não pedisse, né, para ele, não fosse atrás dele, ele não teria como fazer, porque a iniciativa é nossa. Nós temos que acreditar. Se a gente vai pedir alguma coisa para alguém, logo, qual que é a lógica? Que aquele alguém pode nos dar alguma coisa. Essa coisa nós estamos pedindo, não é isso? Se eu vou, por exemplo, pedir dinheiro emprestado para alguém, para quem eu vou pedir? Para quem eu acredito que possa me emprestar, que tenha esse dinheiro. Então, o raciocínio é esse. Então, se a gente vai a Jesus, é porque nós acreditamos que Ele pode fazer o que nós queremos. Então, esse que é o raciocínio. Então, o primeiro passo sempre precisa ser nosso. Agora, outro interessante também aqui, que fez a diferença nesse evangelho, é o menino. Eu acho que tem uma mensagem, até a mais bonita dessas 3 mensagens, eu acho que é do menino. Porque, veja bem, o menino, ele partilhou o pouco que ele tinha. Olha que interessante. Por que esse menino estava com esses 5 peixes? 5 pães e 2 peixes. Logo, é para a alimentação dele. Não é? Se ele era menino, com certeza a mãe, o pai passou para ele, e era um alimento que ele teria, talvez, para uma jornada maior, que ele teria que caminhar, e ele doou. Ele viu aquela dificuldade, e ele então colocou aquele alimento que era dele, para a jornada dele, né, para a caminhada dele, colocou à disposição do povo. Olha que interessante, era o pouco que ele tinha, mas era o tudo dele. E foi o que fez a diferença para acontecer o milagre. E é interessante também dizer aqui que os meninos, né, as crianças daquela época, tinha muito preconceito com eles, porque até não nessa narrativa de João, mas na narrativa de Mateus, né, que narra essa mesma multiplicação, Mateus diz que tinha ali 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, olha que esse menino, ele nem era contado, né, na sociedade. Ele ficava à margem da sociedade, mas foi ele que ofereceu, ele que percebeu que estava com dificuldade, então colocou o pouco que ele tinha, né, ele sabia que não era o suficiente, mas foi como nós dizemos hoje, né, a gente dá de coração. E aí foi isso que fez a diferença. Então, isso nós temos que pensar, o que nós podemos fazer hoje em que faz a diferença. Olha uma proposta muito boa. E agora a gente for pensar, às vezes nós vemos isso hoje em dia e às vezes não. Porque nós vemos, eu, por exemplo, como funcionário da paróquia, eu não só vejo, às vezes até recebo doação, por exemplo, para essa época de pandemia. Máscaras que doam, né, que vão oferecer e doam, alimentos, dinheiro, né, para a nossa igreja mesmo, com essa época que nós não estamos tendo a celebração presencial. Mas as pessoas fielmente vão lá na secretaria levar o dízimo. Então, tudo isso a gente vê que está tendo boa vontade, que as pessoas têm boa vontade e ajudam. Né? E se nós pensarmos também em termos de Brasil, quantos exemplos nós vemos aí de artistas que fazem shows, né, de
pessoas que fazem doação também em dinheiro, empresas que estão fazendo, pessoas, ou psicólogos que estão atendendo pela internet. Olha que legal. Isso tudo é um pouco que a gente tem para doar e que faz a diferença. Então, acho que esse evangelho, não só, ele continua hoje ainda pela multiplicação da Eucaristia, né? Porque nós recebemos o pão da Eucaristia, então ele continua até hoje, quando nós vamos à missa e comungamos, nós recebemos esse pão descido do céu, e também essa generosidade da criança, né, desse menino, que foi exemplo para nós, e nós estamos exemplo até hoje, a gente vê criança também, né? Eu já vi muita criança na internet dando mensagem, né, para poder ajudar também as pessoas que estão em dificuldade. Enfim, então esse evangelho acontece hoje, até hoje. Agora, o que a gente precisa pensar também, que eu pensei, que não é o ideal que a gente quer falar, mas que precisa ser falado, é que também, como eu disse, às vezes não. Porque nós temos, por exemplo, uma coisa que eu pensei, a fome no mundo. Por que nós temos a fome? Nós sabemos que tem alimento que dê, né, para toda a população mundial alimentar. O alimento que é produzido, já foi feita estatística, ele é suficiente para todos. Mas, entretanto, muitos não comem, muitos outros desperdiçam. Então, isso aí nós precisamos repensar o que nós podemos fazer para melhorar isso. Eu acho que começa em casa, né? Eu acho que é interessante que também no Evangelho, Jesus, depois que todo mundo comeu, ele pediu então que os discípulos recolhessem a sobra, para que nada se perdesse. Olha, interessante, nada se perdesse. E recolheram. E recolheram quantos? 12 cestos. Outro número simbólico. Como é que é interessante os números, né, para a Bíblia? Porque 12 são as 12 tribos de Israel, né, ou os 12 discípulos, para simbolizar aí, que nem é que eu refleti aqui, que é uma totalidade também da humanidade. Então é como se ele desse uma dica para nós: olha, se o alimento for bem distribuído, ele dá e sobra para toda a humanidade, né, para toda a raça humana. A gente fica, a questão nossa que nós dividimos, né? Eu sou do sul, eu sou do norte, eu sou desse país mais desenvolvido, ali né, o país que é o terceiro mundo, o primeiro mundo. Então tudo isso criação nossa, que não seria o ideal, mas que a gente vai caminhando e vai melhorando, né? Lógico que resolver plenamente, né, Deus sabe quando será a hora. Então, esses milagres que aconteceram foram todos, não só esse, né, que nós estamos citando, mas todos que aconteceram, para a gente pensar como é que ele pode acontecer durante a vida toda, né? Essa partilha de alimento pode acontecer hoje, aconteceu lá, pode acontecer hoje, não é? E não só a partilha de alimento, mas às vezes uma pessoa que está precisando de uma oração, de uma visita, de uma companhia, tudo isso nós podemos fazer e acontece essas coisas boas, que é isso que nós precisamos captar a mensagem de Jesus. Então agora vamos fazer a nossa oração final, depois de ter ouvido a palavra de Deus, depois de ter ouvido a reflexão. É o momento então de a gente se colocar diante de Deus e pedir, né? Porque nós sabemos que tudo que nós pedimos, como foi falado na reflexão, nós acreditamos que Ele pode nos dar. Então o que nós temos que pedir hoje? Vamos pedir por essa crise, né, da pandemia, pedir paciência para quem está com dificuldade de ficar em casa, que Deus abençoe, dê paciência. Pedir aí pela economia, a gente sabe das dificuldades das empresas, né, porque a economia precisa de seguir, mas também nós temos a questão da pandemia, né, da doença, que nós não podemos adoecer. Então, aí nós podemos dizer, só Deus, né, só Deus para nos ajudar, nos orientar, para nos dar o caminho. E com certeza nós vamos encontrando os caminhos, nós estamos encontrando as empresas, né, trabalhando pela internet, as pessoas também trabalhando em casa. Então a gente vai
caminhando, vencendo essas dificuldades, e com certeza, nós podemos dizer claramente que é pela inspiração de Deus, pelo Espírito Santo que está nos iluminando. Nós estamos aqui diante desse quadro, né, que nós fizemos uma reflexão aqui sobre a Eucaristia, está aqui a Santa Ceia. Então, para inspirar a gente nessa oração, pedir a Deus que não nos falte o alimento, que não nos falte o trabalho, pedir a Deus que ilumine os empresários, né, o governo, para poder achar a solução para as dificuldades do país, a dificuldade das empresas, dos trabalhadores, né, pedir que a gente consiga encontrar solução para não se perder tanto emprego como está se prevendo, que Deus ilumine então o nosso país, que ilumine o mundo, porque essa pandemia não é só do Brasil, né, atingiu a todos, mas que para Deus nada é impossível. Então vamos pedir aqui a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, né, através da Ave Maria, que é essa oração bonita que nós fazemos a Nossa Senhora, que ela seja a nossa intercessora, que ela peça a Deus por nós, né, para que a gente consiga vencer todas essas dificuldades que nós estamos passando. E também lembrando que não é só a pandemia, né, quantas dificuldades que nós temos também no nosso dia a dia, independente disso. As pessoas que faleceram também pela pandemia ou não, né, pedir que Deus acolha a cada um que partiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigada, Senhor, pela belíssima lição que nos passou hoje, ao nos fazer entender, através da multiplicação de pães e peixes, a importância de saber dividir, por nos mostrar que não precisamos de muito para poder ajudar, mas colocar o pouco que temos à disposição do outro, e assim nada faltará a ninguém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.